Muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma live, a mais uma edição virtual do Programa de Educação Continuada Educa Cresce, promovida pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Paraíba, 21ª Região. Programa esse pioneiro, referência para todo o país, voltado à capacitação, qualificação dos corretores de imóveis e também de estudantes do curso de técnico em transações imobiliárias. Eu chamo a sua atenção para, em instantes, nós iniciarmos aqui o nosso diálogo com o Clésio Amorim, ele que vem ser especialista em Customer Experience e estará falando conosco direto de Portugal. Teremos aqui 60 minutos dos mais proveitosos. Live essa que está sendo acompanhada pelos corretores de imóveis do Cresce Amazonas Roraima. Alimentar aqui, mandar um abraço aqui para o presidente daquele regional, o Paulo Celestino. Lembrando que daqui a pouco nós teremos também, iremos disponibilizar o número de WhatsApp para que você, seguidor que está nos acompanhando, possa interagir. Já conosco, nosso Clésio Amorim. Estamos aí. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Eu que agradeço o convite e vamos trabalhar porque vender é necessário. Com certeza, independente desse período de pandemia. E eu falava há pouco, Clésio, que você fala conosco direto de Portugal. Portugal, onde você está morando e trabalhando. Aqui já são 22h30, 4 horas de diferença. Então a gente vai estar com informações 4 horas à frente. Clésio, nosso tema central hoje será atendimento de excelência em toda a jornada de compra do cliente imobiliário. Você irá esmiuçar, irá discorrer sobre esse tema com a maestria, com o conhecimento que lhe é peculiar. Mas antes de iniciarmos, de adentrarmos nesse tema específico, eu não poderia aqui deixar de falar de países tidos como irmãos pela afinidade cultural e linguística. Brasil e Portugal ainda vivem momentos distintos em relação ao mercado imobiliário. Aqui no Brasil, pelo menos você com certeza acompanha, desde o ano passado, nós vivemos uma instabilidade política e econômica. Sim. No ano passado foi com a expectativa de votação da reforma tributária, reforma da Previdência. Isso consumiu o ano inteiro. E este ano, com a pandemia da Covid-19. Qual o parâmetro, qual o comparativo que você pode fazer entre Brasil e Portugal do ano passado para cá? Pessoal, Portugal principalmente, eles estavam esperando para 2020 um ano atípico em termos de investimento, em termos de aplicação de capital estrangeiro no mercado imobiliário de Portugal. Com a pandemia, isso praticamente foi a um nível muito baixo pela incerteza. Então, o que acontece em Portugal, diferentemente do Brasil, da instabilidade política que vinha, aqui vinha numa ascensão, principalmente em Porto e principalmente em Lisboa, principalmente na região sul de Portugal, do Algarve, que atrai muito investidor para grandes projetos, mirando o mercado internacional, principalmente o mercado britânico, o mercado francês, o mercado alemão, o mercado chinês e o mercado brasileiro. Só que com essa pandemia, a procura e a visita física, as viagens não podem mais ser feitas. Então isso deu uma paralisada nos negócios. O que eu tenho acompanhado muito e lido muita matéria dos diretores das grandes imobiliárias daqui, pelo menos das 25 maiores imobiliárias, eu tenho lido semanalmente, eles têm continuado o trabalho através do teletrabalho, através do home office, mas muito mais no atendimento, fortalecendo a relação.
Então, eles têm utilizado esse período de quarentena, e aqui foi muito sério, e parou antes do Brasil, muito antes do Brasil, tanto é que Portugal é um exemplo de combate à disseminação do vírus. Nós paramos aqui na última semana de fevereiro, e o governo só foi estabelecer o estado de emergência no dia 13 de março. Só que as pessoas já vinham vindo paralisando. O grau de consciência, né? O grau de consciência coletivo foi muito maior. Por que o comércio fechou? Porque não tinha mais cliente. As pessoas trancaram em casa. Então, por que eu vou abrir um comércio se eu tenho uma despesa e não tenho cliente? Então, o comércio aderiu também à quarentena voluntária. Então, Portugal, na primeira semana de março, já estava praticamente todo parado. E o governo foi entender que dia 13 de março foi quando decretou o estado de emergência. E aí fechou praticamente tudo, os aeroportos, a fronteira, e nós temos uma grande vantagem. Só temos fronteira física com a Espanha, o restante é litoral. E nós só temos 3 aeroportos. Então, é fácil você lidar com esse processo, diferentemente do Brasil, que já vinha com uma instabilidade política, com aprovação de reformas importantes, reformas que levam a uma instabilidade muito grande econômica decorrente da política. Então, esse ano a gente esperava que aprovasse a reforma tributária, a reforma da Previdência, para esse ano deslanchar o mercado imobiliário. E aí vem a pandemia. Mas não é isso que vai parar a gente. Com certeza não. Com certeza não. Agora, aqui em Portugal, hoje começou... Sim. Nesse contexto que você estava falando aí, tem alguns diferenciais em relação ao mercado imobiliário. A ascensão que o mercado imobiliário de Portugal ele vinha tendo, atraindo inclusive investidores brasileiros, que são os incentivos fiscais, a segurança, a qualidade de vida. Tudo isso atrai investidores e aquece o mercado imobiliário. Aquece. E aqui eles têm uma coisa interessante que é o visto Gold que acabou. Nós não temos mais o visto Gold, porque o preço do imóvel subiu demais e a Assembleia Legislativa daqui, os deputados votaram uma lei para acabar com o visto Gold, que é imóveis acima de 500 mil euros, a gente consegue um visto para residência aqui temporária. E isso acabou. Então deu uma arrefecida nesse mercado, deu uma ligeira queda, mas isso não sensibilizou tanto, segundo as imobiliárias. O que realmente fez uma retração temporária foi a questão da pandemia. O que eles investiram agora para poder trabalhar tecnologia, para poder investir em treinamento e fechar as vendas que já estavam em trâmite. O foco todo deles foi trabalhar prospecção, geração de novos leads nesse período de quarentena, que não precisa do contato físico, já, eu diria, esquentando esse consumidor que estava frio, esquentando ele para quando retomar as atividades. Que, por sinal, hoje, 4 de maio, é o primeiro dia de desconfinamento em Portugal. Eles trabalharam... Hoje nós já começamos a abrir. Depois de 70 dias... As imobiliárias, inclusive, já abrem hoje, abriram os restaurantes, não, abriram cabeleireiros, estética em geral, empresas abaixo de 200 metros de área quadrada, e aí algumas restrições muito grandes, que é o que eu quero falar com vocês também, a questão do atendimento da imobiliária. Eu vi que vocês conseguiram... Só tirar aqui o meu som. Eu vi que vocês conseguiram, junto com o governador, a autorização para o mercado imobiliário voltar a atuar agora. Parabéns por isso. Mas, juntamente com essa autorização, vocês têm imobiliárias, o mercado imobiliário em geral, corretores imobiliárias, uma responsabilidade muito grande, que é abrir no momento em que o país passa pelo período de mais rápida contaminação. Então, a responsabilidade de vocês é muito grande. Eu terminei de escrever agora há pouco, amanhã eu subo para o blog, eu vou divulgar para vocês alguns contextos que Portugal adotou
em relação à segurança dos corretores, dos funcionários em geral e à segurança dos clientes. Então é importante abrir? Sim, é importante, mas nós temos que ter a convicção da responsabilidade, a autorresponsabilidade em preservar a saúde nossa e da nossa família, bem como a dos clientes. Claro. E aí é todo um procedimento, um protocolo de segurança que eu recomendo que todas as imobiliárias trabalhem com esse protocolo. E eu vou falar depois, ao longo da nossa live, sobre esses protocolos. Muito bem. E aqui os protocolos são muito rigorosos. As empresas estão obedecendo. O Cresce Paraíba, através de seu presidente, Rômulo Soares, ele requereu ao governador essa flexibilização quanto à reabertura das imobiliárias, mas ao tempo em que formalizou esse pedido, também elencou uma série de medidas a serem cumpridas pelas imobiliárias, medidas essas que serão fiscalizadas pelo Cresce Paraíba. Sim. Olha só, nós, para quem está chegando agora, quem está nos acompanhando agora, e um cumprimento especial aqui aos corretores de imóveis do Amazonas, de Roraima, que através do Cresce daquele regional estão nos acompanhando, dizer que nós estamos conversando com o especialista em Customer Experience, Clésio Amorim, autor do livro 55 Maneiras de Encantar o Seu Cliente no Atendimento. O Clésio é administrador, especialista em comércio exterior, mestre em administração e doutorando em turismo e desenvolvimento sustentável, além de professor do Departamento de Ciências da Informação da UFPB, em matérias como criatividade, empreendedorismo, inovação e gestão. E está conversando conosco direto de Portugal. E eu já convocaria você, Clésio, a adentrar, a se aprofundar nesse tema de hoje, que é o atendimento de excelência em toda a jornada de compra do cliente imobiliário. Qual o primeiro passo para se alcançar a excelência nesse atendimento? Primeira coisa, pessoal, é entender que atendimento e venda é como essa moeda aqui. Ela tem cara e coroa. Algumas pessoas acham que uma face é mais importante do que a outra, e não é. Por exemplo, a maior parte das empresas investe muito em técnicas de venda. Só que se eu não tiver técnicas de atendimento e não tiver uma relação com o meu cliente, técnica de venda não faz vender. O que faz vender é o amadurecimento da relação com o cliente. E esse amadurecimento ele é expresso por meio do atendimento, que é a relação que eu tenho com o meu cliente. Se eu olhar a venda, ela é uma relação transacional mais seca, mais áspera, porque ela envolve muita questão comercial. Então é onde tem muita objeção. E se eu pego o atendimento ele faz com que essa aridez da negociação se torne mais branda. Então, para eu chegar à excelência, o primeiro ponto que eu tenho que entender é isso. O atendimento, ele faz parte do processo. Não tem como eu tirar dessa moeda a cara ou a coroa, separar. Senão não é uma moeda, ela deixa de ser uma moeda. Então, o atendimento, para eu chegar o processo, para eu chegar a finalizar uma venda, eu tenho que passar pelo atendimento. E eu venho estudando isso já há vários anos, talvez mais de 2 décadas. Eu atendo intuitivamente desde os 8, 9 anos de idade. Aprendi com os meus pais que eu nunca vi um cliente com raiva ou reclamando do atendimento deles. E eles não têm estudo, mas eles têm uma coisa, a intenção de fazer o bem para o outro e de ajudar o outro. Se a gente partir, senhores corretores, de que uma pesquisa identificou que mais de 50% das pessoas consideram a compra de um imóvel como a decisão mais importante da vida delas, então aí vocês começam a entender a importância que vocês corretores têm e não dá mais para ser corretor amador, pessoal. Eu tenho que me profissionalizar a cada vez mais, eu tenho que entender do processo de compra, eu tenho que entender do processo comportamental do cliente, ao mesmo tempo que eu tenho que entender muito bem do produto. Mas entender do produto imobiliário não é diferencial entre vocês.
É o mínimo que se espera de um corretor, é que ele saiba o que está vendendo. Agora, o diferencial é quando ele consegue encantar o seu cliente. É quando ele consegue fazer o cliente ignore marcas concorrentes, ignore o concorrente, o corretor concorrente, porque ele lembra o corretor que o atendeu e encantou, está memorável na mente dele. Então é isso que nós temos que fazer, nos tornar memoráveis na mente do meu cliente. Agora, para que isso aconteça, eu tenho que entender que é um processo o atendimento. Eu tenho que entender que em todas as fases da venda, desde a prospecção, a abordagem, a parte da agregação de valor, a parte de você gerar valor para o cliente, a parte de negociação, fechamento e pós-venda, todas essas fases da venda, elas têm momentos que vão intercalando com técnicas de atendimento. Então hoje, graças a Deus, algumas empresas, poucas, mas estão investindo de maneira não mais pontual, mas contínua, investindo em atendimento, investindo em fazer com que o corretor entenda que é o comportamento dele em relação ao comportamento do cliente que vai encaminhar para o fundo do funil, que eu até nem concordo muito com o funil, depois eu vou falar para vocês. Eu acho que esse funil a gente pode mudar essa teoria e eu estou trabalhando muito em cima disso para ver se a gente propõe uma outra coisa que não seja funil. A gente tem que acabar com essa ideia de que eu tenho que colocar 100 litros para vender com um tubo, que é muito mais fácil entrar todo mundo e sair todo mundo comprando o imóvel que a gente tem. Isso é difícil? É impossível? Talvez não. Mas eu tenho que entender muito sobre o comportamento do cliente. Eu sou o primeiro autor brasileiro, nesse meu livro, 55 Maneiras, que trabalha com atendimento em fases. Por que é importante entender que o atendimento é um processo que ele é dividido em 4 fases. A primeira fase é eu receber o meu cliente. É quando a gente vai estabelecer ali o contato inicial. É a primeira impressão. E a primeira impressão só tem uma. E ela dura entre 3 a 8 segundos. Se eu tô com a cara feia, se eu sair de casa brigado e eu me apresento com essa fisionomia e o cliente lê que eu não estou bem hoje, esta é a primeira impressão que ele vai ter de você, corretor. Então eu digo que todas as áreas, mas o corretor é muito mais. Ele é aquela pessoa que tem que acordar cedo, se não tá bem, dá uns tapas na cara, olha pro espelho, sobe a moral e sai para vender. Não sai para tentar vender não, pessoal, sai para vender. Ah, mas não vai dar certo, eu não vendi ontem. Se você não vendeu ontem, sai hoje para vender. Então, essa primeira fase, que é você receber o cliente, ela tem que ser muito energizada. Ela tem que ser muito positiva. Isso não é coisa de coach nem de motivacional, não, pessoal. Isso funciona há milênios com algumas tribos indígenas. Então, a gente já está aproveitando o conhecimento lá milenar de algumas tribos aborígenes da Austrália. A segunda fase de atendimento é você receber o cliente, criou aquele primeiro contato positivo, o cliente se torna mais aberto. Aí começa uma boa impressão. A partir de uma boa impressão, eu vou desligar a minha língua e vou ativar os meus ouvidos, que é o momento que o corretor ele tem que ter a humildade de ouvir mais do que falar. E normalmente o corretor, quando sabe muito do imóvel, ele tende a falar demais achando que quer impressionar o cliente. Mas pelo contrário, esse não é o momento de impressioná-lo. É o momento de você ouvir e entender, identificar e entender a necessidade dele. Ora, segunda fase. Quanto melhor e quanto mais eu investir nessa segunda fase, mais eu estou chegando próximo de um fechamento. Por quê? Quando eu sei a dor do cliente, quando eu sei e entendi a ferida dele, aonde é que dói, mais adequadamente, pontualmente, assertivamente, o corretor vai conseguir colocar o imóvel certo para ele. Colocando o imóvel certo para ele, nós vamos ganhar tempo, porque nós perdemos às vezes muito tempo apresentando um imóvel, 2 imóveis, 3 imóveis, 4 imóveis, e ele não compra. E não compra por quê? Porque no momento da segunda fase, que é identificar a necessidade e entender, nós não conseguimos captar tudo o que o cliente quer dizer.
Então eu tenho que fechar mais a boca, abrir mais os ouvidos e aprender uma coisa que é muito rara no mercado em geral e no imobiliário não é exceção: aprender a fazer perguntas de expansão. Hoje eu fiz uma live com uma imobiliária de Teresina, muito boa live, e a gente percebe as dificuldades, onde um corretor colocou, olha, eu fiz uma venda e o cliente disse, eu fiz uma demonstração, o cliente diz que gostou do imóvel, mas comprou com outro corretor. Espera aí, e você procurou saber por que ele fez isso? Não. Então, como é que eu vou melhorar se ele comprando de um outro, o mesmo imóvel, tem alguma coisa a mais que o outro tem que eu não entreguei para ele? Então, quando você identifica a necessidade real do cliente, você consegue mostrar apenas aqueles imóveis que realmente satisfaçam e que consigam curar a dor daquele cliente. Aí nós vamos para a terceira fase, que é apresentar o imóvel. Aí vem toda a expertise que o corretor tem. Saber a origem dos produtos, saber, não é só chegar naquela tradicional apresentação. Eu faço laboratório direto. E às vezes eu fico com vergonha dos corretores que me apresentam o imóvel. Que ele diz o seguinte, aqui é a cozinha. Aí eu falei para uma vez, sério, eu segurei para não rir, mas eu falei sério. Se você não fala, eu não ia saber que aqui era a cozinha. Gente, a cozinha não precisa dizer que é a cozinha. O banheiro não precisa dizer que é a cozinha, que é o banheiro. O cliente está vendo. Então procure tecer uma história a respeito da cozinha. Por exemplo, eu sou cozinheiro amador. Então eu sou apaixonado por cozinha. Se o corretor for curioso e olhar as minhas redes sociais, ele vai conseguir pegar um gancho que eu vou passar horas com ele conversando na cozinha. E aí eu vou criar um rapport maior com ele. E aí, entre um corretor e outro, quem que eu vou preferir comprar? Aquele que eu me identifico mais. Então, quando eu identifico a necessidade do cliente, descubro quem é o cliente, eu consigo fazer a terceira fase melhor, que é a apresentação do produto ou serviço. E aí, vai para a última fase, que é a quarta. Despedir-se do cliente. E aí eu falo muito, nós brasileiros, como povo em geral, nós não temos muita, eu diria, polidez para receber e despedir as pessoas. A gente é muito assim, abra a porta, chega em casa, é de casa. Mas nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque nós somos profissionais. Nós temos que ter todo o respeito, mas eu tenho que respeitar um comportamento profissional para receber o cliente. Eu nunca recebi um cliente meu estando sentado atrás de uma mesa. Por que eu faço isso? Eu vou me levantar agora para explicar. Eu faço isso por alguns fatores. Primeiro, por educação básica. Eu nunca recebo alguém sentado. Por quê? Porque eu não estou na altura dele. E é muito ruim o cliente cumprimentar você de cima para baixo. Então eu não faço isso. Então eu me levanto, eu saio de trás da mesa e eu cumprimento o meu cliente, o que hoje não pode. A gente deixa isso bem claro para ele. Quando eu for agendar uma visita, eu já tenho que dizer para ele os protocolos. Hoje eu não pego mais na mão. Mas o fato de eu não poder mais cumprimentá-lo com o toque na mão, não me impede de levantar, ficar num distanciamento social e acenar com a cabeça para ele. Isso é o suficiente em momentos de pandemia. Só que aí eu faço isso por um outro motivo. A cadeira, normalmente, quando ele vai atender, quando a gente vai atender um cliente, ela fica de frente para a gente. Quando eu tenho um cliente de frente para mim, não é uma posição que ele vai aceitar conselhos muito facilmente. Porque a posição frontal, principalmente entre o sexo masculino, que é a maior parte dos compradores, é uma posição de enfrentamento no meu subconsciente. Então, faça esse exercício, eu sempre faço isso. Eu coloco um homem na frente do outro a uma distância de 1 metro. A primeira reação deles é colocar a mão no bolso, como se estivesse sacando alguma arma. Mas por quê? O inconsciente, ele ataca. Agora, o meu cérebro não sabe disso hoje. Então, inconscientemente, ele faz isso. Quando eu recebo um cliente, levanto, eu coloco a cadeira, sem que ele perceba, é claro, porque ele não vai saber disso, eu coloco a cadeira numa posição de um ângulo reto com a minha.
porque ele não fica de frente para mim. Ele fica numa posição semelhante àquela de psicólogo atender o cliente, o paciente, que é uma posição de aconselhamento. Então, quando eu faço isso, são técnicas também que eu utilizo a meu favor. Então, aprendam essas técnicas mais básicas de comportamento para poder receber. Então, só recapitulando, eu recebi o cliente com entusiasmo, com alegria, eu identifiquei a necessidade dele, momento de fechar a boca e abrir os ouvidos, eu entendi, identifiquei e entendi, eu consigo entregar um produto melhor e eu vou me despedir com o mesmo entusiasmo levando até a porta. Jamais deixe um cliente sair sozinho da sua imobiliária. Até mesmo porque não é um comércio de varejo, que nós vamos ter fila de cliente atrás da gente. Então é um comércio, é um negócio que dá para a gente dar uma atenção maior. Então lembre dessas 4 fases, atue nas 4 fases, para depois entender essas fases, a gente entrar na jornada de compra do cliente. Pois não. Estamos conversando hoje com o Clésio Amorim, especialista em Customer Experience, falando conosco direto de Portugal. E a partir de agora, Clésio, se você me permite, intercalar perguntas aqui com os seguidores. Sim, fique à vontade. Fique à vontade. Através do número 83994062293. Aqui a Patrícia, o Giovanni Dutra, de Santa Luzia, Paraíba, pergunta quais as técnicas mais usuais de vendas que devem ser implementadas no Brasil nesse período de coronavírus. Eu conheci Santa Luzia, foi umas 2 vezes lá. Parabéns pela cidade, tem uma vista linda chegando em Santa Luzia. Primeiro, assim, antes de preocupar com técnicas de venda, eu colocaria uma preocupação com técnicas de atendimento. Eu trabalho com mais ou menos aí 20 e tantas técnicas de atendimento. O que eu coloco é o seguinte: nós temos técnicas de persuasão de venda, mas particularmente eu não gosto de utilizar essas técnicas como elas são usadas hoje, que elas forçam muito a corda no sentido de estourar para o lado do cliente. Às vezes até mesmo passa uma ideia de uma manipulação. Por que eu falo isso? Quando eu tenho um corretor, é o nosso caso, mas poderia ter qualquer outro profissional de venda, que usa a técnica sem entender o comportamento, ela fica muito grotesca, ela fica muito agressiva, porque dá aquela ideia de empurrar o produto a qualquer preço. Então o que eu coloco? Nós temos, por exemplo, técnica de precificação. Apresentar um mais caro, depois um mais barato. Eu tenho técnicas, por exemplo, agora, praticamente os negócios pararam. Eu tenho só aquilo que já vinha sendo feito. As prospecções aqui em Portugal, elas reduziram entre 20% a 30%. Mas isso não quer dizer que é uma coisa ruim. Porque essa perda de prospecção, de leads, foram leads que não tinham muita qualificação. Os que estão entrando agora, eles estão entrando muito mais, eu diria, com um poder de compra ou com uma necessidade ou uma vontade de compra muito maior. Então eu diria que deu uma peneirada nos leads. Eu me preocuparia mais com técnicas de atendimento agora, técnicas de fortalecer a relação, uma vez que o comportamento do consumidor está mudando. E ele vai mudar com essa pandemia. Quer saber por quê? Se eu tenho um cliente que eu estava prospectando um cliente, é um empresário, um médio empresário ou um micro pequeno empreendedor. Ele tinha uma empresa. E a empresa dele está parada. E ele tinha intenção de comprar um imóvel de 1 milhão. Você acha que ele vai comprar um imóvel de 1 milhão? Não vai mais. Ele pode querer comprar um imóvel, mas esse valor ele tenderá a reduzir para deixar um caixa de reserva. Eu estava vendo que as pessoas estão procurando mais casa de campo. Por quê? Porque a quarentena vai demorar mais tempo. Se eu tenho idoso na minha família ou grupo de risco, eu não quero colocá-los numa cidade, num condomínio. E atentem, o elevador é o terceiro fator de maior contaminação. É o elevador. Primeiro é o hospital, segundo é lugares de grande aglomeração e o terceiro é o elevador. Então, é compreensível as pessoas procurarem casa ou em condomínio ou casa de campo. Então pode ser que essa mudança
essa pandemia mude o comportamento de compra do mercado imobiliário para algumas pessoas. Ok. E aí vem a importância de eu entender o que esse cliente quer. Então, nesse momento agora, eu preocuparia muito mais com técnicas de atendimento, entender o comportamento, fortalecer a relação, do que trabalhar em cima de técnicas de venda mais persuasivas, porque as pessoas agora estão esperando dar uma acalmada para ver, desanuviar o horizonte para ver a decisão que elas vão tomar. Quem já estava decidido a comprar, vai comprar mesmo. E aí até as técnicas mais tradicionais que vocês utilizam, vai funcionar. Agora, Muito aquele bem. indeciso, eu diria que técnica não vai resolver muito agora, não. Muito bem. Estamos conversando com a especialista em Customer Experience, Clésio Amorim, direto de Portugal. E, Clésio, você vai ser sabatinado pelo volume aqui de perguntas que nós estamos recebendo. Pode mandar. Pois é. Pode mandar. Você aguçou a curiosidade do pessoal. A Patrícia Lemos, corretora de imóveis aqui do bairro de Manaíra, em João Pessoa, ela pergunta se os portugueses ainda estão dispostos a investir aqui no Brasil com a segunda residência. Estão, eu acho que não só o português, não. Se você pegar os italianos, porque o Brasil, se nós olharmos o Nordeste, e eu visitei recentemente um empreendimento em Praia de Carneiros, e é um lugar que eu investiria se eu morasse aqui, porque hoje de voo direto nós temos 6 a 7 horas de Lisboa para o Nordeste. Então, o que o Brasil precisa em primeiro ponto? Mudar, e aqui, esse 1 ano e meio que eu estou aqui, a maior parte das pessoas que eu converso dizem que iriam ao Brasil se ele não fosse tão violento. O dia que o Brasil derrubar essa taxa de violência, nós vamos ter, no Nordeste principalmente, porque é muito próximo de Lisboa, uma avalanche de pessoas de Portugal, Espanha, investindo no Nordeste brasileiro. Por que isso? Primeiro que a cultura é muito semelhante, a língua é a mesma. Ter a segunda residência do Brasil, o verão aqui é diferente do verão aí. Então daria para aproveitar o verão, as férias aqui, num período que não é aí, e outro restante locar. Então, principalmente para ter como residência e locação, é o ideal. Agora, nós vamos ter que esperar passar o quê? Primeiro, essa pandemia. Segundo, torcer para que as políticas de segurança pública no Brasil consigam, de fato, reduzir a criminalidade. O que eu mais tenho batido aqui, reforçado, tem pontos de violência. Mas a gente sabe que não, é tudo. Mas Claro. se fosse corretor hoje, no Brasil, em dominar uma segunda língua, o inglês, ou um espanhol, ou um francês, para poder atuar mais aqui. Porque dinheiro tem, o câmbio está favorável para o europeu. Então, imagine, 6 euros, um real, 6 reais, um euro. Para comprar aí, está no ponto ideal. Então, assim, eu faria uma campanha maciça aqui em Portugal, até mesmo hoje, durante a pandemia, para vender imóveis, porque o euro está muito vantajoso para comprar imóvel aí. Muito bem. E além disso, os preços caíram ainda um pouco, né? Exato. O europeu ganha duas vezes, ganha na queda do preço pela pandemia e ganha na conversão do euro. Eu faria uma campanha para a Europa. Muito bem. Conversando hoje com o especialista em Customer Experience, Clésio Amorim, direto de Portugal. Mais uma pergunta que nos chega aqui, Clésio, através do 83994062293, número do WhatsApp. A pergunta da Maria do Carmo, corretora de Cajazeiras, no sertão da Paraíba. Ela está criando um canal no YouTube para dar dicas de imóveis e atrair clientes para o seu Rude Lives. Qual conselho você dá? Primeiro ponto, eu já vou aproveitar a pergunta dela e entrar na jornada de compra do consumidor. Eu tenho que entender a jornada de compra do consumidor do mercado imobiliário, ela tem 4 fases. Eu tenho uma fase onde eu vou buscar, o cliente não tem praticamente ideia nenhuma do que ele quer, é uma fase de consideração. Essa jornada, normalmente, ela dura quase 2 anos ou um pouquinho mais de 2 anos, segundo o André.
Então, se eu pego aí a primeira fase da jornada de compra, o primeiro passo é a fase da consideração. O cliente está considerando comprar alguma coisa. Ele não sabe o problema que tem e ele não sabe a solução. Se eu sobrepor a essa teoria da jornada de compra do consumidor, a teoria do nível de consciência do consumidor, que é um americano, o Eugene, ele trabalhou 5 níveis de consciência. O primeiro nível de consciência é aquele que o cliente ele está completamente inconsciente. O que casa, o que integra com a fase da consideração na jornada de compra. Aí, o que ela está fazendo é um ótimo trabalho para captar, reter a atenção desse cliente, desse lead que entra frio no funil de vendas. Então você dá informação, você colocar curiosidade sobre o mercado imobiliário, colocar problemas que eu poderia ter em comprar uma casa, qual é a ansiedade de comprar o primeiro imóvel, qual é a felicidade de ter um imóvel próprio. São informações gerais. Eu gosto muito do que uma imobiliária americana coloca, que é nós, corretores, não, todas as pessoas vão precisar de informações e serviços imobiliários. Ele não quer dizer que é comprar ou vender uma casa. Então o corretor tem que tirar da cabeça que o trabalho dele é só vender ou comprar. Intermediar essa compra e venda. O trabalho dele é prestar assessoria informacional do mercado imobiliário. É o que ela está fazendo. Então, se ela entender que na primeira fase, que é a fase da consideração, eu tenho 75% dos potenciais clientes. Só que o que acontece com a maioria das imobiliárias e corretores? Estão trabalhando lá na outra ponta da jornada de compra, que é aqueles que estão prontos para comprar, que são 3%. Imagine que nós temos 3% prontos para comprar, que 90% do mercado trabalha só com eles. Então, a disputa é muito alta. E nós temos aí, entre a fase da consideração, que é 75%, e a fase da transação, que são 3%, nós temos a fase da pesquisa online e da busca direta, que é aquele que já tem consciência do problema, tem consciência da solução e ele sabe o que quer. É como se eu fosse chegar aí em João Pessoa hoje. Eu pego um corretor, vamos ver aí o Adson. Adson, eu estou indo para João Pessoa, eu quero um imóvel de 1 quarto em Manaíra, no máximo a 1 quadra da praia. Eu quero que tenha um bicicletário, que tenha uma varanda gourmet e eu quero um apartamento entre 50 e 60 metros quadrados com um banheiro grande e uma cozinha americana. Ora, o corretor vai ter trabalho para me oferecer esse imóvel? Não, porque eu descrevi o que eu quero. Eu sou, na jornada, eu sou um cliente, um tráfego quente, porque eu estou pronto para comprar. Só que eu estou no meio de 3% dos consumidores. Então, o que alguns autores colocam? Nós temos que focar o nosso atendimento e a nossa comunicação pesado nesses 3%, mas deixar um tempo do meu trabalho para eu trabalhar esses que estão na fase de consideração, na fase da pesquisa online e da busca direta. Aí vem as informações imobiliárias como curiosidades, o que uma pessoa que nunca comprou um imóvel ela vai ter que se preocupar, como é João Pessoa, como houve o desenvolvimento de João Pessoa, e aí é interessante colocar fotos antigas, fotos novas, mostrar para onde está o direcionamento do mercado imobiliário, para que o cliente comece a ter você, corretor que faz isso, como uma referência do mercado imobiliário. Aqui é você trabalhar para esquentar um tráfego do cliente, que entrou frio, e você vai trabalhando, esquentando ele. É claro que eu não posso ter só esse cliente, a não ser que eu seja um funcionário público aposentado, já tenha uma renda, a não ser que eu já tenha uma poupança que me garanta uma renda. Agora, o corretor, que é a maioria, que depende da comissão para poder pagar os boletos, ele tem que trabalhar pesado nesses 3%, porque está pronto para comprar. É comissão que entra hoje. Mas ele também tem que colocar na manga uma estratégia para trabalhar o restante do funil.
Aí entra blogs, e-books, vídeos, e não é vídeo vendendo, é vídeo prestando informação imobiliária, que são os riscos de comprar um imóvel, qual é a área mais valorizada, como é que João Pessoa está no mercado imobiliário, para onde é que a cidade está crescendo, qual é a vantagem de morar verticalizado, de morar horizontalizado, qual é a vantagem de você comprar num condomínio fechado, mais afastado. Então, isso que ela está fazendo é interessante, porque ela consegue trabalhar esse funil. Conversando hoje com o Clésio Amorim, especialista em Customer Experience. Mais uma pergunta aqui, através do 839-9406-2293. A Raquel Borges, corretora de imóveis aqui de Jacumã, no município de Conde. Quais as dicas de atendimento aos clientes na modalidade digital por perfil de idade? Ok, por perfil de idade. Tá, eu tenho que considerar o seguinte, nós temos agora as duas gerações mais novas que já nasceram digital, eles têm um modelo mental completamente já no mundo das telas. Talvez esse cliente daqui 10, 15 anos compre um imóvel até sem visitar. Talvez até aconteça isso. Mas para nós que nascemos analógicos, e que estamos em transição do analógico para o digital, a pandemia ela fez de maneira forçada nós a trabalharmos um pouco mais com o digital. Mas mesmo assim, nós ainda não abrimos mão da visita presencial para conhecer o imóvel. Então, o que eu coloco? Eu diria, o comportamento do corretor em relação às fases do atendimento que eu acabei de falar, em relação à jornada de compra, ele tem que agir igual. O que ele vai levar em consideração é entender o comportamento do cliente do outro lado, mais digital e menos analógico, tem uma relação direta com a idade. Não é regra, tem as exceções. Mas nós não vamos viver só de exceções, eu tenho que seguir a regra. A regra é pessoas acima dos 30, 40 anos, que ainda não comprou o imóvel, eu não acredito que ele vá comprar 100% digital. Conformar com uma visita 3D, uma visita com óculos de realidade aumentada, isso ajuda, mas não vai ser decisivo. O decisivo é ele sentir o imóvel. Então, o que eu levaria em consideração? Idade influencia a maneira como eu vou atendê-lo, o tipo de imóvel que eu vou oferecer para ele, porque uma pessoa mais idosa, de mais idade, ela quer o quê? Um apartamento menor, que tenha mais funcionalidade, que a acessibilidade seja interessante e que também esteja mais próximo de conveniências. Já um jovem quer uma área mais badalada, ele quer uma área que eu tenha acessibilidade e que gere mais status. Então isso tudo é importante levar em consideração a idade e o perfil comportamental dessa pessoa. Agora, o fato dela estar digital também influencia, porque a geração Y e a mais nova, daqui a 10, 15 anos, eles vão estar com 20 anos, 25, 30. Então esse cliente, talvez a gente já consiga vender para ele sem nem apresentar o imóvel físico. Só o digital já é o suficiente. Estamos conversando com o Clésio Amorim. Clésio, do alto dessa sua experiência acumulada aí ao longo de tantos anos, como é que se responde aqui a este seguidor do Instagram que está nos acompanhando? Ele diz o seguinte: primeiro ele lhe cumprimenta, lhe parabeniza e diz estar concluindo o curso daqui a um mês, mas não tem segurança em deixar o seu emprego atual para se lançar na nova carreira. Qual a orientação você dá a ele? Ele pergunta aqui, ele pede. Primeiro ponto, eu acho interessante, qual é o nome dele? Ele não se identificou. Ah, ok, tudo bem. Mas assim, o importante é, primeiro, ver o projeto de vida seu. Eu trabalho sempre com projetos, que eu oriento muitos alunos meus, e eu trabalho com projeto para 5, para 10, para 15 e para 20 anos. Eu tenho que ter em mente o que eu quero. É aí que eu falo, corretor não pode ser uma carreira aventureira. Eu não posso entrar porque eu não consegui outra coisa. Não se admite mais corretor amador.
Eu tenho que ter um nível de profissionalismo muito grande. E o nível de profissionalismo começa quando? Começa quando eu sei o que eu quero. Se eu estou na dúvida, o que eu oriento? Na dúvida, não ultrapasse. Principalmente quando o risco econômico é alto. É o caso da pandemia. Risco, eu sempre aprendi isso em administração financeira. Risco econômico alto diminua o seu risco financeiro. Eu sou ex-demissionário de 3 empresas, e 3 empresas públicas e boas. A primeira que eu pedi demissão foi Banco do Brasil, mas eu tinha um projeto e eu tinha uma renda que me assegurava desempregado viver 10 anos. Então, eu tinha uma poupança boa, então isso me dava segurança. Eu pedi demissão como pró-reitor da Universidade Federal do Maranhão, porque eu desisti da administração pública e saí. Foi quando eu fui para Paraíba. Então, é interessante você repensar isso. Nós estamos numa época de um risco econômico alto. Se o risco econômico for alto, reduz o seu risco financeiro. Isso funciona para qualquer tipo de empresa e para nós, pessoa física. Agora, uma coisa que eu te oriento. Mantenha o teu emprego, compartilhe com a ação, a atividade da corretagem e invista nesse período em treinamento para você ser o corretor diferente. Aí sim, aí depois desse período passar, de você especializar em alguma área e de você já ter essa poupança, esse background que te assegura mais confiança, aí eu falo o seguinte, mergulha, porque um bom corretor, e aqui a gente vê na Europa, os grandes corretores têm um padrão de vida muito alto, gente. Por quê? Porque eles investem pesado. Investem pesado. O testemunho... Agora, é uma profissão que vai exigir mudança de comportamento. Você tem que ser mais resiliente, mais flexível, saber que o final de semana não é seu, é do cliente. Agora, se você gosta disso, mergulhe de cabeça. Exato. Isso aí nós estamos ouvindo de quem tem conhecimento de causa para falar. O Clésio Amorim, especialista em customer, experiência, com larga experiência profissional. E chegando aqui, continuam chegando as perguntas, uma verdadeira sabatina hoje do Clésio, através do 83994062293. O corretor de imóveis, o Emanuel, ele indaga o seguinte, Clésio. As divulgações de imóveis em 360 graus e 3D trazem resultados? Qual a técnica de abordagem para finalizar a venda após uma apresentação desse tipo? Boa pergunta. Normalmente eu não... Tá, boa pergunta. Normalmente eu falo o seguinte, uma gravação em 3D, ela tem que ser profissional. Eu apresentei um imóvel aí, comparei dois imóveis. Um de João Pessoa, que é de luxo, e um outro de Miami, que também é de luxo. Aí é deplorável o que nós fizemos com o imóvel de João Pessoa. Que o imóvel estava em construção, é um imóvel aí de 3 milhões e meio. E o vídeo trouxe o imóvel de 3 milhões com as paredes ainda sendo reformadas, quebradas, porque ele estava em reforma. Eu não apresentaria jamais um imóvel de 3 milhões em reforma. Jamais. Aí você vê o vídeo que eles estavam vendendo uma casa em Miami. Eles preparam. É o que eles chamam de home stage, que é preparar o palco para a cena. Então, ao fazer um vídeo 3D, contrate uma empresa profissional, porque o vídeo vende, mas eu vou dizer que ele vende a ideia ou ele vende uma visita física. Então é importante isso. Eu não acredito que depois de eu ver um vídeo, eu feche através da internet o imóvel. Eu não acredito nisso. Eu ainda quero ver alguém que compra um imóvel de 1 milhão sem ir lá. Eu ainda não acredito. Mas a visita 3D, o que ela proporciona, pessoal? Se você tivesse que ir com clientes no imóvel A, B, C, D, E, F, você teria 5, 6 visitas presenciais. O que demora tempo seu, enche a paciência do cliente. Na 4ª, 5ª visita, ele já não está mais te dando atenção. Ele não quer mais ver. O que o digital proporciona? E aí é uma grande ferramenta. Você passa para ele com calma,
vídeos de 5, 6 minutos, bem editados, ele vai poder escolher, e aí eu trabalharia com 2, 3 tops. É aquele que o cliente falou, esse eu quero ver. E aí você concentraria a apresentação bem feita em 2, 3 imóveis, talvez de 10 que agradou o cliente. Mas ele peneirou e sobraram 3 para visita presencial. Aí sim, a digital, o 3D, a realidade aumentada tem uma grande ferramenta. Como é que é a abordagem? Apresenta o vídeo, dá o tempo dele e liga para saber se uma visita ou uma visita à imobiliária para tratar o face-to-face, que é importante, ou uma visita física, já que vocês já podem fazer isso. Agora, ainda eu quero terminar a live colocando algumas coisas da visita física, que claro, lembrem, é uma responsabilidade imensa de vocês levar o cliente para fazer uma visita física. Mas eu faria isso. Eu trabalharia vídeos bem feitos, vídeos mais curtos, de 5 minutos no máximo. Eu já vi vídeo aí mal feito de 20 minutos. Gente, a gente não fica 3 minutos vendo um vídeo. Isso então, é um documentário. Trabalhe em vídeos. Né? Sim. Ligue e procure agendar uma visita onde você vai ter face-to-face a possibilidade de trabalhar mais as técnicas de venda, de atendimento. E o digital é para poder fazer uma isca para atraí-lo, para poder levá-lo ou ao imóvel ou à imobiliária. Ok, Clésio, o participante aqui dessa nossa live anterior chama-se Romelson, ele é de Campina Grande, diz que adorou a sua orientação e que você falou tudo que ele queria saber. Lhe parabeniza aqui o Romelson de Campina Grande. E aqui a Cristina Elisa, corretora de imóveis no bairro do Bessa, em João Pessoa. Sou corretora de imóveis de uma grande imobiliária. Iremos voltar a funcionar a partir de amanhã. Estou com receio que os clientes não venham até a empresa. Como o departamento de vendas deve agir para atrair o público? Primeiro ponto é que ele não vai mesmo. Sabe por quê? Ainda é muito inseguro, as pessoas estão com medo, é um pavor muito grande. A imprensa, às vezes, ela atrapalha mais do que ajuda. Então, não abra esperando que vá ter uma avalanche de clientes. O que eu faria nesse momento? Aqueles leads que vocês já vinham trabalhando, aí é ligar, convidar, dizer que já estão abertos, se ele preferir, e ressaltar que todos os protocolos de segurança estão sendo obedecidos e dizer quais. Olha, a gente está trabalhando com agendamento, o agendamento trabalha no máximo com 2 pessoas na imobiliária por cada vez. Procure ser pontual no horário, porque a gente não está recebendo mais do que 2 pessoas. Entre as nossas mesas, nós estamos com sinalização de afastamento social de 2 metros. E vindo à imobiliária, a gente está pedindo que venha com máscara, com luva. O gel nós estamos disponibilizando na entrada para higienizar as mãos, para poder esterilizar as mãos. Então, tudo isso tem que ser dito na hora da ligação. Eu não acredito que nesses primeiros dias os clientes vão, porque não vão mesmo. A gente está com medo. A gente não sabe ainda o que está acontecendo. Eu vi que João Pessoa fechou hoje as praias, né? Foi. Então, já é uma informação que a coisa não está indo muito bem. Se fechou a praia, o que o cliente vai imaginar? Então eu tenho que restringir a minha saída. Se eu posso deixar para comprar o imóvel daqui a um mês, eu vou deixar para um mês. Aí o que o marketing, o corretor que está lá esperando faz? Telefone. Liga para saber como é que está o... Não liga para vender. Liga para saber como é que está o cliente, se ele está passando bem. E aí você vai trabalhando o discurso. Se ele tem intenção em vir à imobiliária para poder, que nós estamos trabalhando com um protocolo de segurança diferenciado. Nós estamos trabalhando por agendamento. Se ele tem interesse em conhecer o apartamento ou o imóvel X. Aí é um trabalho que você vai ter que fazer de formiguinha, paciência, porque é um resgate da confiança das pessoas. Hoje eu saí pela manhã, fui em algumas empresas. Todo mundo tá de máscara. Eu entrei numa padaria, tava um cartaz na porta lá. Só entre se tiver com máscara. E tinha pessoas de fora esperando o cafezinho, porque ela estava sem máscara. Mas não entram. Então isso é importante. No que você
garante essa segurança, aí pode ser sim que o cliente se sinta mais seguro e vá até a imobiliária. Mas eu não acredito que assim, de cara, o cliente consciente vá não. Clésio, nosso Rafael Lins, competente assessor de marketing do Cresce PB, está acompanhando toda a transmissão e nos informando que nós dispomos de 5 minutos, que eu coloco à sua inteira disposição para você exercitar o seu poder de síntese com tão bela oratória aí. Pessoal, então lembre muito disso. Esses 5 minutos finais. Ok, lembre o seguinte, das fases do atendimento, eu não posso atender um cliente que está numa jornada, que está um tráfego frio, com um atendimento que seria para um cliente de um tráfego quente. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Então, o principal do atendimento para fechar uma venda é eu sintonizar o meu canal com o canal do cliente. Quando eu sintonizo isso, eu vou saber em que momento do funil ele se encontra, eu vou saber em que momento da jornada de compra ele se encontra, eu vou saber se eu tenho que prestar uma informação imobiliária para ele através de um blog, através de um vídeo ou através de dados mais técnicos do imóvel. Então, tudo isso quem vai definir é a temperatura que o cliente se encontra na jornada de compra, o nível de consciência de compra ele está, juntamente com o passo da jornada de compra que ele está, que vai desde aquele que está indeciso sem saber o que quer, até aquele que tem certeza do que quer. Então isso tudo é importante. Mais informações, eu agora estou escrevendo mais artigos sobre o mercado imobiliário. Coloque o blog meu que é universidadedeatendimento.com/blog. Então amanhã mesmo eu vou subir o blog que fala sobre como atender o cliente nesse momento de pandemia voltado para o mercado imobiliário. Eu tenho minhas redes sociais também, que o Instagram, Clésio Amorim. Eu tenho o site www.clesioamorim.com.br e até o final desse ano a gente está lançando um livro exclusivamente para o mercado imobiliário sobre atendimento de excelência para o mercado imobiliário. Eu estou coletando case do mundo inteiro, do Brasil, França, Espanha, Itália, e vou entrevistar os melhores corretores do mundo para saber os cases de sucesso de atendimento que eles se colocaram como inovadores para a gente passar para o mercado brasileiro. Então siga nas redes e lembrem, a atenção cura a separação. Muito mais importante do que técnica de venda é você dar atenção para o seu cliente. Porque a atenção cura a separação sua com o cliente. E fique memorável na mente dele. Ele vai lembrar de você sempre. Meu ilustre convidado luso-brasileiro. Posso tratar assim, né? Pode ficar à vontade. Em nome do presidente... Luso-brasileiro paraibano. Luso-brasileiro paraibano. Em nome Eu adoro a minha Paraíba. E a recíproca, ela é muito verdadeira. Eu tô morrendo de saudade da Paraíba. Eu já não aguento. Em nome do presidente do Cresce Paraíba, Rômulo Soares, nós agradecemos sua atenção, sua voluntariedade, sua disposição, seu entusiasmo em trazer tanta informação nessa noite de hoje. Clésio. Só lembrando que entusiasmo é ter Deus dentro de si. Então seja um verdadeiro entusiasmado com seus clientes. E é isso que a gente precisa. Levar para o cliente um pouquinho de esperança, um pouquinho de que ele vai conseguir o imóvel dele. Aí é o papel de vocês. Fique com Deus e até a próxima. Até a próxima. Um grande abraço, querido. Até mais. Até mais.